Opa, eu sou o Edgar e continuamos a série sobre o Teorema de Löwenheim-Skolem. Neste vídeo, nós vamos entender uma solução ao paradoxo de Skolem que normalmente é dada pelo seguinte slogan: a função não está no modelo. Vamos entender o que isso significa. Bora lá! No vídeo anterior, nós apresentamos um argumento detalhado para aquele que é chamado de paradoxo de Skolem. Neste vídeo, nós vamos apresentar o argumento novamente, de modo bem rápido, e apresentar uma nova forma de dissolver o dito paradoxo. Eu estou usando as aspas porque não é de fato um paradoxo. O que o Teorema de Löwenheim-Skolem nos mostra é uma nova faceta, é uma nova característica dos sistemas formais. Uma vez que nós entendemos essa faceta, a nossa compreensão acerca dos fundamentos da matemática aumenta e também a nossa compreensão acerca dos sistemas formais. Vamos lá. Considere a fórmula que expressa que x é não enumerável. Se nós considerarmos o existencial desta fórmula, como discutido no vídeo passado, é bastante razoável que nós tenhamos B como sendo o modelo de existe x tal que φ de x, desde que este B seja não enumerável, que essa estrutura B tem um domínio não enumerável. Ótimo, até aí tudo bem. O problema, entre aspas, é quando nós olhamos para o Teorema de Löwenheim-Skolem. Ele nos garante que existe uma subestrutura elementar de B, ou seja, uma subestrutura de B que satisfaz essa sentença, só que o domínio dessa subestrutura é enumerável. Isto, à primeira vista, causa um choque. Como é possível que uma sentença que expressa que existe um conjunto não enumerável é verdadeira numa estrutura cujo domínio de quantificação é enumerável? Isso parece paradoxal. Além da resposta apresentada no vídeo anterior, há um outro tipo de resposta bastante comum na literatura sobre lógica e fundamentos da matemática, que segue basicamente as linhas que eu vou apresentar nesta breve citação extraída do clássico livro de lógica do Schoenfeld, o Mathematical Logic. Alguns dos paradoxos que surgem do Teorema de Löwenheim-Skolem foram apontados pela primeira vez por Skolem. Nós certamente podemos formalizar o suficiente de matemática em uma teoria contável para provar que o conjunto dos números reais é incontável. Como pode uma tal teoria ter modelo contável? A explicação é: o conjunto dos números reais no modelo é, de fato, contável e, portanto, há uma função bijetiva que o mapeia no conjunto dos números naturais. Mas esta função não está no modelo. Isso não torna inválido o teorema da teoria que estabelece que não há função bijetiva do conjunto dos números reais no conjunto dos números naturais. Uma vez que o paradoxo de Skolem é apresentado, este tipo de resposta é muito comum, dizer que a função de enumeração não está no modelo. Vamos dissecar isto e entender direitinho o que isto significa. Muito bem, vamos tentar entender em detalhes o que significa este não estar no modelo que o Schoenfeld diz. Antes de mais nada, vamos considerar que esse x é um conjunto infinito. Porque ele sendo infinito, nós não precisamos da bijeção, basta uma injeção para que nós tenhamos uma equipotência entre x e ômega. Como que nós estabelecemos uma comparação de enumerabilidade? Enumerando os indivíduos. O que é enumerar os indivíduos no contexto da teoria de conjuntos, do contexto da lógica matemática? Você pode dar uma olhadinha nesse nosso vídeo, é construir uma função injetiva do conjunto x em ômega. Então, dizer que os dois são comparáveis, dizer que o x é enumerável, é dizer que existe uma função injetiva que tem como domínio x e contradomínio ômega. Mas veja que no contexto da teoria de conjuntos, nós já discutimos isso no canal A de infinito, a função é um conjunto. Nós podemos, agora, escrever esta última expressão como uma expressão formal da teoria de conjuntos.
dizemos, existe um y, tal que este y é função, o domínio de y é x, a imagem de y está contida em ômega e o y é injetivo. Cada uma destas expressões dentro dos parênteses externos é uma epsilon fórmula. É uma fórmula escrita na linguagem da teoria de conjuntos, utilizando apenas o símbolo de pertinência e os símbolos lógicos, negação, conjunção, quantificadores. Nada mais. Ora, então nós podemos agora olhar para esta última fórmula dentro de um modelo enumerável da teoria de conjuntos. Nós podemos reescrever aquilo dizendo, olha, dizer que x é enumerável é dizer que existe tudo aquilo lá. Existe um y, que é função, que o domínio é x, que a imagem está contida em ômega e que é injetiva. Dizer que não é enumerável é negar esta expressão em vermelho. Vamos olhar então agora com bastante cuidado para o que significa formalmente x é enumerável. Se A é modelo desta sentença, o que nós podemos dizer? Que A é modelo de existe um x e não existe y, tal que y é função, domínio de y é x, a imagem de y está contida em ômega e y é injetivo. Veja que eu apenas abreviei lá função para depois fun e agora simplesmente f. Mas são fórmulas da linguagem da teoria de conjuntos. Tudo bem? Vamos abrir agora esta relação de satisfatibilidade. O que significa dizer A é modelo de existe um Azinho no domínio da estrutura A, não existe um Bzinho no domínio da estrutura A, tal que A é modelo da instância da fórmula função pelo Bzinho e assim por diante. Ótimo, vamos olhar agora para esta última com cuidado. Nós podemos abrir ainda mais a relação de satisfatibilidade. Quando nós abrirmos, então nós temos um f interpretado em A, instanciado por Bzinho. O que isto está expressando para a gente? A fórmula que expressa é conjunto na linguagem da teoria de conjuntos foi interpretada na estrutura A e instanciada pelo elemento Bzinho. E a fórmula que expressa o domínio de uma função na teoria de conjuntos foi interpretada na estrutura A e instanciada pelo Bzinho e igualada a A, Azinho, e assim sucessivamente. Veja, temos até um caso ali bem pitoresco, que é a imagem, ok, a fórmula imagem. Aí você pode se perguntar, mas o que é esse contido A? Bem, a fórmula que expressa está contido em teoria de conjuntos foi interpretada na estrutura A. Mas a fórmula que expressa está contido na teoria de conjuntos? Sim. Está contido não é um símbolo da linguagem da teoria de conjuntos, é um símbolo definido. Ele é introduzido a partir de uma fórmula que só usa lógica e o símbolo de pertencimento. Você pode conferir isto no vídeo que vai aparecer aqui acima. Agora note o seguinte, a fórmula que expressa a relação está contida quando interpretada na estrutura A, não precisa representar a mesma coisa que antes, na teoria de conjuntos. Então, nesse sentido, nós temos a volta da solução apresentada no vídeo passado. Cada uma destas noções, quando internalizadas ou interpretadas na estrutura A, deixam de significar o que significavam originalmente, porque elas não dizem mais respeito à pertinência, mas sim a um predicado qualquer da estrutura A. Esta é, essencialmente, a solução apresentada no vídeo passado. Mas observe o seguinte, esta segunda solução diz, não, a gente está interpretando direitinho. A pertinência é mesmo a pertinência no conjunto A. Aí você pode falar, opa, então eu posso tirar aquele A de cima? Sim. A gente pode tirar a interpretação porque a interpretação coincide com a interpretação na teoria de conjuntos. E esta última expressão agora está nos dizendo, existe um Azinho no domínio da estrutura, não existe um Bzinho no domínio da estrutura, tal que Bzinho é função, o domínio de Bzinho é A imagem de Bzinho está contida em ômega
e Bzinho é injetivo. O que isso está nos dizendo? Tem um cara em A, mas não tem uma função injetiva que tem como domínio este conjunto Azinho e tem como imagem um subconjunto de ômega. Então, portanto, existe de fato um conjunto, mas não existe uma enumeração deste conjunto na estrutura. Uma vez que não há a enumeração do conjunto Azinho na estrutura, a estrutura enxerga este conjunto Azinho como não enumerável. Ah, mas eu sei que ele é enumerável, você sabe de fora. De dentro da estrutura, não tem como saber que ele é enumerável. E não dá para saber porque não há uma enumeração deste conjunto na estrutura. Quer ver? Um desenho pode nos ajudar a entender melhor. É claro, desenhos trazem algumas distorções, distorcem algumas noções, mas podem ser bastante úteis na hora da gente elucidar alguns casos particulares. Então, de novo, A é uma estrutura enumerável, subestrutura elementar de uma estrutura B não enumerável de partida, tal que a última condição foi reproduzida em azul. Vamos considerar o universo de conjuntos V. Bem, nós tínhamos de partida uma estrutura não enumerável. O domínio dela é um conjunto. Na verdade, toda a estrutura é um conjunto, mas em particular o domínio é um conjunto. Ora, esse conjunto é não enumerável, não tem nada para se dizer sobre ele. Ele está ali, está no universo de conjuntos, ele é um conjunto, está em algum lugar ali. Né? Uma distorção, por exemplo, é que ele deveria aparecer como um ponto, né, em algum nível. Mas, porque nós pretendemos aqui, é bom essa distorção de ponto como um objeto extensional para esclarecer algumas coisas. Lembre-se, o desenho sempre elucida algumas coisas e distorce outras. Então a gente tem que estar sempre atento para o que estamos querendo revelar com o desenho. Voltemos ao caso. Temos um conjunto B. Ora, a estrutura A, que é modelo daquela sentença inicial, é uma subestrutura elementar da estrutura B. Portanto, o seu domínio está contido no domínio de B. E esse cara é enumerável. O teorema de Lovenheim-Skolem nos garante que é enumerável. O que significa dizer que é enumerável? Tem uma função injetiva que enumera esse conjunto. Ora, se ele é enumerável, é injetivo, eu estou vendo a função. Mas veja, onde você está? Qual é a perspectiva? Daqui de fora, digamos assim, daqui de fora da tela, você enxerga aquela funçãozinha. Mas um cara que estivesse dentro do V, ele também enxerga a função. Nós dizemos que, da perspectiva do V, ou ainda, que para os habitantes do universo V, o conjunto A ele é enumerável porque eles enxergam esta enumeração. E claro, se considerarmos um Azinho no domínio da estrutura A, esse cara é enumerável. Por quê? Porque nós enxergaremos esta injetividade. Ela é apenas uma restrição para o Azinho da injetividade do domínio da estrutura A. Então também é injetivo. Ah, então quer dizer que o Azinho é enumerável? É. Quando nós olhamos como indivíduos do universo V. Se você está na perspectiva de V, você enxerga o domínio da estrutura B, você enxerga o domínio da estrutura A, você enxerga o Azinho, você enxerga estas funções injetivas. Da perspectiva da estrutura A, não se enxerga esta injetividade. Claro, se enxerga o Azinho, mas não se enxerga, da perspectiva da estrutura A função injetiva. Esta função da enumeração do Azinho não está na estrutura A. E deste modo, nós temos duas perspectivas. Da perspectiva de V, Azinho é enumerável. Da perspectiva de A, Azinho é não enumerável. E, portanto, não há paradoxo quando uma estrutura de domínio enumerável é modelo da sentença que afirma a existência de um conjunto não enumerável. Não há paradoxo, há apenas duas perspectivas. E estas perspectivas revelam certas relatividades nas noções conjuntistas.
A você que me acompanhou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Não perca o próximo, que tratará do Teorema de Löwenheim-Skolem para cima. Vamos enunciar e demonstrar que vale não só para baixo o teorema, trazendo do não enumerável para o enumerável, mas também vale para cima, do enumerável para o não enumerável. Como sempre, caso tenha alguma dúvida, crítica, elogio, use a área de comentários. Um forte abraço, até o próximo vídeo e